Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de vídeos que vão te ajudar com as tuas dores administrativas na hora de você implementar inovação, né? Na hora de você fazer um negócio acontecer e sair do lugar, sair daquele marasmo, daquela repetição infinita de sempre a mesma coisa, que às vezes até está fazendo com que você perca posição no mercado, perca aquele apelo com os teus clientes, né? Porque, sei lá, tem alguém que está fazendo mais barato, está fazendo melhor do que você e você não está conseguindo, né, sair dessa lama. Então nós vamos falar hoje sobre, na verdade, um livro, né? Um livro que está inspirando isso, meus estudos, eu estou começando a entender sobre. E ele, embora se chame Startup Enxuta, né, ou Lean Startup, do Eric Ries, ou Eric Ries, não sei como é que se fala o nome dele, mas ele fala de startup enxuta, mas as técnicas que ele propõe, elas se aplicam para qualquer negócio ou organização que esteja querendo inovar, tá? Então, assim, como é que eu sei que ele se aplica para qualquer? Porque no começo do livro, ele tem um prólogo, né, que é escrito pela GE, pelo diretor ou pelo CEO da GE, que é a General Electric, que é assim, uma empresa absolutamente gigantesca, né, mastodôntica. E, cara, se esses caras eles conseguem implementar inovação dentro da empresa deles, qualquer um consegue, porque é uma empresa muito grande, muito assim, que tem tudo para ser burocrática. E eles dizem ali que aplicando essas técnicas do Eric, né, da Startup Enxuta, eles conseguiram sair desse engodo e começar novamente a propor novos produtos, novas soluções. Então, eu acho que isso acontece justamente pela maneira como ele define startup. Ele não define startup como simplesmente uma empresa que iniciando, né, uma empresa fresca ali que está começando com baixo capital, que precisa de autofinanciamento de outros lugares para poder crescer, que está trabalhando com um projeto de alto risco, que está buscando ser um unicórnio, que está buscando, né, explodir no mercado. Não, ele define startup justamente como uma organização de pessoas, né, que estejam lidando com um alto grau de incerteza e um projeto que seja inovador, que seja diferente, né, do que existe. Então, por ele definir dessa maneira, todas as técnicas que ele está passando ali, elas podem ser aplicadas para uma seleção gigantesca ali de negócios, de organizações, né? Inclusive ele fala ali organizações que não tenham objetivo financeiro, né? Tipo ONGs, esse tipo de coisa, né? Ou até dentro da tua própria empresa, um setor está procurando inovar, se aplicam também. E isso é muito legal, porque você acaba entendendo que, na verdade, ele está lidando, né? Ele chama de startup, mas na verdade ele está lidando com um grupo de pessoas que está querendo implementar algo novo e que não tem ferramentas para isso. Ele fala, né, justamente nesse livro, que o grande problema é que a administração clássica, ela, por mais que ela cubra, né, grandes problemas aí do nosso mundo moderno, né, que ela tenha avançado muito com o mundo moderno e tenha conseguido grandes feitos, né? Ele inclusive mostra ali um gráfico, né, de qual que é a influência do PIB, da indústria no PIB, e é um efeito constantemente crescente ali, pelo menos nos Estados Unidos é. E ele também mostra ali um gráfico do desemprego, que é constantemente cada vez maior. Então o desemprego aumenta, mas o efeito da indústria no PIB também aumenta. Ou seja, a administração clássica, ela funciona para que as empresas elas fiquem cada vez mais eficientes, né? Elas sejam cada vez mais rentáveis. Então, funciona sim. Só que o que acontece? A administração clássica, ela não consegue ela não tem o mesmo efeito sobre esses negócios de alto risco. Justamente porque esses negócios de alto risco, eles lidam muito com uma coisinha chamada incerteza, né? Essa incerteza, ela geralmente não entra nos planos da administração clássica. Tanto que, se você trabalha numa empresa, provavelmente você lida com isso. Eu já passei por isso em várias empresas que eu trabalhei, né? E quanto maiores elas são, parece que mais tem você enxerga esse efeito, que é justamente, eles tentam prever tudo, né? Então eles querem saber qual que é o plano para nesse projeto, qual que é o tempo, qual que é a timeline, qual que é o budget, quanto que vai se gastar, se colocam margens de tolerância, tudo tentando controlar o máximo possível para nada sair do escopo. E
Cara, quem trabalha com inovação sabe que você planeja A, sai B, sai J, sai W, não sei, sai tudo menos o que você planejou em muitos dos casos. E isso é normal, é natural, né? Você está desenvolvendo algo novo, algo que é desconhecido para a tua equipe, às vezes é algo desconhecido para o mundo. Então, você faz um planejamento, sei lá, é uma semana, é 2 semanas, só que às vezes o negócio toma 1 mês, 2 meses, você encontra outros problemas no caminho, às vezes você muda, né, de paradigma no meio do desenvolvimento. Você achava que você ia usar uma ferramenta, é uma ferramenta completamente oposta, você cria uma técnica no meio. Cara, como é que se prevê isso? Não tem muito como prever isso dentro da administração comum. Então, falta uma ferramenta que permita com que a gente administre, né, startups. Um outro problema é que muitas dessas startups ou esses grupos de inovação, eles falam assim, cara, então se não tem como usar administração comum, não funciona, então nós vamos deixar fazer aquele laissez-faire, laissez-passer, né? Então tudo vale, não vamos fazer nenhum tipo de administração, vamos deixar o negócio aqui crescer à vontade. E acontece que isso também não funciona, né? Porque esse outro extremo, você acaba perdendo a mão, você acaba perdendo o controle, e você precisa ter algum tipo de controle, né? Algum tipo de métrica para você saber se o negócio está dando certo ou não. Não adianta você simplesmente deixar o negócio desenvolver, se a Deus dará, porque vai dar ruim, né? Tipo, ele fala, né, que a maioria dos casos, você acaba quebrando a empresa, porque você não sabe quanto que tem de dinheiro, você não sabe quanto que tem de equipe, você não consegue ter nenhum tipo de planejamento. Isso também é ruim. Então, se a administração clássica acaba não funcionando, e deixar tudo a Deus dará também não funciona, então precisa ter um meio termo, uma técnica que se aplique para esse tipo de empreendimento, né? Desse tipo de empreendedorismo. Então, assim, me pareceu uma leitura muito, muito, muito útil para quem trabalha com inovação. Eu tô bem animado, né, como eu falei no começo do vídeo, para ler esse livro, porque faz muito tempo que eu quero ler ele. Eu acho que ele vai ter vários ensinamentos aí interessantes. Eu vou compartilhando à medida que eu for lendo com vocês. Se alguém já leu esse livro aí, eu peço que deixe nos comentários o que achou, né? Se quiser já... só não deixem spoiler, porque eu não quero saber de spoiler, mas digam o que vocês acharam, se realmente teve uma aplicação prática na vida de vocês. E espero aí que isso contribua para vocês, essa série de vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão, que vocês quiserem que eu dê um enfoque específico, logicamente que naturalmente eu vou dar um enfoque mais para essa parte de inovação, já que é a minha área, é o que me interessa, é o que eu quero trazer para esse canal. Mas se vocês tiverem algum outro insight que vocês querem que a gente vá tirando, deixem aí nos comentários. Espero que esses vídeos eles possam ajudar bastante a inovação de quem estiver ouvindo, né, estiver assistindo aqui, que o Brasil ele possa aproveitar, né, dessas técnicas para a gente ser cada vez mais eficiente e mais autônomo e mais inovador. Então, agradeço a tua companhia até aqui e nos vemos. Até mais.